Olá, neste momento vamos ver um pouco da história da chamada República Velha. A República Velha inicia, vamos dizer assim, em 1889 com a queda do imperador e vai até aproximadamente 1930, quando inicia uma nova fase. Esse momento é um momento chave da história do Brasil. Momento chave por quê, professor? Porque é ali definido, basicamente, toda a política que virá posteriormente. Então, nesse momento, agora, vamos ver a República Velha. O período da República Velha é um período bastante agitado, conturbado da história do Brasil. Primeiro, como é que civis, na verdade, militares, chegaram ao poder em 1889? Essa é a primeira questão. Segundo, por que é que o imperador perdeu o poder, professor? Por que é que a monarquia perdeu o poder no Brasil? Na verdade, foi um golpe de Estado. A gente inicia dizendo assim, que a monarquia, o rei, tinha o seu poder e, por outro lado, um grupo necessitando desse poder. Vamos dizer os civis. Aqueles, sobretudo, aqueles capitalistas, que via no rei, que via na monarquia, algo como atraso. Então, para iniciar a ideia de que a República Velha vai começar, destrói-se então o passado. O passado entra em crise. Qual crise, por exemplo? Algumas causas. Primeiro, a abolição da escravatura. Lembra que nós já falamos sobre isso, da abolição da escravatura? A abolição da escravatura foi o quê? 1888, Princesa Isabel dá a assinatura dizendo que, da Lei Áurea, dizendo que os escravos, escravizados, na verdade, a palavra mais certa, escravizados, passam a ser, nesse momento, libertos. Então, a maior parte dos fazendeiros que tinham em suas fazendas esses homens, mulheres e crianças escravizados, passam então a dar a liberdade, tem que dar a liberdade a esses escravizados. Na verdade, isso não ocorreu por completo. Vamos discutir um pouco mais tarde. A outra grande questão é a questão militar. Professor, a questão militar é um problema também para a monarquia? Na verdade, era mútuo. Os militares, sobretudo jovens, acadêmicos, militares, viam na monarquia algo como um atraso. Ou seja, o rei não traz as grandes possibilidades, as grandes questões para o desenvolvimento do exército brasileiro. Como consequência, o ideal é que ele se retirasse do poder. E é justamente a partir dos militares é que virá um golpe de Estado, se é que podemos chamar assim. Por outro lado, olhando para o resto do mundo, grande parte das monarquias já havia acabado. Isso já havia acabado porque tínhamos que ter no Brasil também uma monarquia. Então, de alguma forma, a República trazia esperança. Para que a monarquia caísse, era necessário que se fizessem documentos de apoio à República. Esse apoio à República vinha, sobretudo, dos grandes capitalistas, mas também do povo, de alguma forma. Dessa forma, inicia em dezembro de 1889, o Manifesto Republicano. O que é esse Manifesto Republicano? Primeiro, eleições diretas. Não tinha eleições antes, professor? Não. Por quê? Porque era monarquia hereditário, pai, filho. Muito bem. Fim do Senado vitalício. Esse é um grande ponto. O que é o Senado vitalício, professor? No passado, os senadores ficavam no seu cargo até a sua morte. E a partir de então, as famílias ainda recebiam o seu salário. Fim também do poder moderador. Professor, o que era esse poder moderador? Eu esqueci. O poder moderador era aquele quarto poder. Ou seja, lembra que nós já comentamos que o imperador passa a criar uma Constituição, a Constituição de 1824, em que ele cria para si um único poder, tinha o poder executivo, legislativo, judiciário. O moderador é justamente o quarto poder, que moderava todos os outros. Ou seja, o imperador tem esse quarto poder, e é o único no mundo, ele não precisa dos outros poderes. Essa é a grande questão, tem que acabar com isso. Tem ainda uma outra questão que é muito forte. A separação entre igreja e Estado.
No passado, e você se lembra muito bem disso, a igreja e o Estado sempre andaram juntos. Agora, há necessidade, segundo esse manifesto republicano, de uma separação. Se você mora em algumas cidades do interior do Brasil, mas também em algumas capitais, tente observar se existe na sua cidade uma igreja e no fundo um cemitério. Se você tem uma igreja e no fundo um cemitério pertencente a essa igreja, certamente, possivelmente, essa igreja foi construída durante o período do Império Brasileiro. Por quê? Porque ali o Império era o corpo político, mas ligado, obviamente, à igreja. A igreja tinha o poder de vida e morte sobre o seu corpo. Então você nascia, você vai lá, faz o batismo. Cresce, se casa na igreja. Não tinha ainda o casamento civil, vai ser criado a partir do republicanismo. E vinha a falecer mais tarde, durante seu falecimento, o seu corpo era levado à igreja, feita ali o esquema que a igreja fazia no passado e faz ainda hoje, de benzer o corpo, e após isso era enterrado dentro do próprio cemitério. Com essa separação, com essa divisão entre igreja e Estado, surgem então os cemitérios municipais e até mesmo os cemitérios particulares. Uma grande questão que surge aí. E por fim, outra questão era estabelecer definitivamente o regime republicano. E foi o que aconteceu. Em 1891, mais ou menos, surge a primeira Constituição, a Constituição brasileira, a partir do republicanismo. E aí começam as histórias de poder dos republicanos. Na verdade, basicamente trocamos 6 por meia dúzia. Se o império, se os reis, se os monarcas tinham para si os poderes, agora nós temos alguns militares no início e civis. Mas a política, sobretudo para o povo, mudou muito pouco. Vem então a Primeira República, 1891. Vai até 1894. Nesse momento, 2 marechais, Marechal Deodoro da Fonseca, curioso, o Marechal Deodoro da Fonseca era um grande amigo do rei, Dom Pedro II. Mas foi o mesmo Marechal Deodoro da Fonseca que vai dar um golpe de Estado e expulsar a família real para a Europa. Marechal Deodoro não se firma no poder, é substituído pelo seu vice, Marechal Floriano Peixoto, o governante das mãos de ferro, porque todos os opositores do seu governo eram colocados de lado. No entanto, em 1894, finda esse governo militar. Inicia, portanto, o governo civil, em 1894. E agora, os civis, sobretudo os poderosos, vão governar o Brasil. É eleito, então, Prudente de Moraes, um civil, e inicia a política famosa que você já ouviu falar, conhece muito bem pelos livros didáticos, a política do café com leite. Aquela ideia de que São Paulo e Minas Gerais se revezariam no poder, sobretudo no poder político e também no econômico, não podemos esquecer disso, por toda a eternidade. A impressão que dava era isso. Até que em 1930, a política do café com leite vai cair. Vai ser café com leite e churrasco. Churrasco do Rio Grande do Sul. De quem? De Getúlio Vargas. Essa é outra história. Essa política do café com leite, iniciada por Prudente de Moraes, inicia a fase dos governos civis no Brasil, que vai ser quebrada somente em 1964. Um fator importante aí para ser discutido dentro desse governo civil, ou dos governos civis. A política brasileira é uma política bastante complicada, mesmo porque o presidente, o Brasil ainda não era essa potência que é hoje. Os presidentes, obviamente, conheciam toda a estrutura do país, mas a estrutura do país ainda estava muito dividida, sobretudo nos locais, ou seja, nas pequenas cidades ou nas grandes cidades, no interior das cidades, existia o coronelismo. E esse coronelismo era muito forte. O que era o coronelismo, professor? Os coronéis mandavam nas políticas locais. Eles elegiam os seus chefes locais, como prefeito e vereador, por exemplo. E, às vezes, até ajudava a eleger um governador.
Dessa forma, esses coronéis passavam a ter influência política dentro do Brasil. Olha o que diz esse fragmento de texto sobre o coronelismo. Sobretudo, um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores de terras. Diante disso, da leitura que você fez sobre o coronelismo, a gente tem aí as estruturas locais, mas tinham ainda as estruturas estaduais, que foi chamado naquele momento de política dos governadores. Tema muito forte no vestibular, não só coronelismo, como também política dos governadores. O acordo era mais ou menos assim. Sobretudo, o presidente nesse momento era Campos Salles, ou seja, o governo não faria intervenção, o governo federal, o presidente, não faria intervenção na escolha dos governos estaduais, desde que esses governos estaduais ajudassem no governo federal. Essa política dos governadores é basicamente uma política bastante suja daquele período, que, é claro, vai acabar com o tempo. Hoje nós temos os grandes lobbies, não é? Os lobistas que fazem acordos, assim, um tanto quanto uma falcatrua para se manter no poder. Naquele momento, não foi visto dessa forma. Uma outra questão bastante importante para o vestibular, que está nesse momento, é o Convênio de Taubaté de 1906. E o que foi o governo de Taubaté? Em 1906, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, os três grandes poderosos, se reúnem nessa cidade de Taubaté e começam a discutir a respeito da possibilidade do governo federal, proteger, olha só, proteger os grandes cafeicultores. Ou seja, vamos imaginar que tem uma seca muito grande. E essa seca destrói grande parte dos cafés, dos pés de cafés. Dessa forma, os donos dos pés de cafés não têm como vender a sua produção. E aí quebram. Para não ocorrer isso, o que é que o governo faz? Acordo. O Convênio de Taubaté foi justamente um acordo, uma falcatrua, na verdade, que diz respeito a quê? Minas, São Paulo e Rio, os três grandes poderosos da época, fazem acordo com o governo federal para que o governo federal compre a sua produção de café, sobretudo café, e estoque. Perdendo ou ganhando, se o café subir, o preço do café subir, o preço do café baixar, não tem problema. O governo já comprou o nosso café e fica estocado. Esse estoque podia se perder. Mas o governo, como precisava desses governadores, nós acabamos de falar, a política dos governadores, o governo faz esse acordo. Esse acordo vai perpetuar por um bom tempo. É claro que não vivem só de rosas e maravilhas esses governos federais, sobretudo aí no período do coronelismo, no período do político dos governadores. Algumas revoltas começam a pipocar no Brasil. Primeiro, vamos discutir as revoltas, vamos dizer, rurais. Duas grandes revoltas rurais ocorrem durante o início do período republicano no Brasil. A primeira grande revolta foi a Guerra de Canudos. Já no século XIX, essa Guerra de Canudos se dá sobretudo na Bahia. Mas o que chama a atenção desse conflito é que é um conflito rural, liderado por um homem simples, local, e que leva um medo enorme. Olha só que coisa curiosa. A Guerra de Canudos, liderada por um homem simples, é leva um medo para os políticos, sobretudo os políticos locais, mas também para o presidente da República. Ou seja, Antônio Conselheiro, que vem do Ceará, mas migra para a Bahia, ele vem fazer quase uma revolução rural. O que é que Antônio Conselheiro faz? Basicamente, Conselheiro tinha uma ideia assim. Primeiro, ele era extremamente voltado para a ideia de que o rei é um símbolo de Deus na terra. Portanto, deveria retornar a monarquia ao Brasil. Mas Antônio Conselheiro, falando isso você fala em qualquer lugar. O problema é que Conselheiro começa a falar isso, mas começa também as suas andanças pelo sertão. E nas suas andanças pelo sertão, ele começa a atrair gente. Que gente é essa que será atraída
por Antônio Conselheiro. Gente simples, gente humilde, gente que perdeu as suas terras para os grandes latifundiários, para os coronéis. E esses homens grandes começam a se preocupar. Primeiro, começa a juntar uma grande quantidade de gente que começa a seguir Antônio Conselheiro. Chega ao ponto de ter em torno de 30 mil pessoas. É uma grande cidade. Conselheiro se estabelece na região de chama Canudos. Hoje, inclusive, chama Canudos. Só que hoje inundado por águas. O problema é o seguinte, quando o Conselheiro começa a pregar que o rei deveria retornar ao Brasil, porque ele é uma simbologia máxima, sobretudo divina, os homens do poder, sobretudo os republicanos, que nesse momento estão no poder, não gostam e manda abafar o movimento. Destrói por completo o movimento de Conselheiro. Aqui um ponto importante. Muita gente naquele momento chegou a dizer que o movimento de Antônio Conselheiro foi um movimento mais religioso. Na verdade, foi sim religioso, mas também foi um movimento político. Por quê? Porque pregava por dentro das cidades uma espécie de política de retorno da monarquia. Outra grande questão discutida dentro da história desse momento é a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ocorre entre dois estados, Paraná e Santa Catarina. É um litígio de uma terra chamada Contestado. Mas esse litígio não era simplesmente um litígio pela terra. E, principalmente, o litígio se deu em função de que quem morava nessa região eram vaqueiros, agricultores, homens do povo, mulheres do povo, crianças simples, humildes. Daí, o litígio se dá, a guerra se dá. Mas será uma grande destruição desses homens do povo. A Guerra do Contestado aparece no sul do Brasil como uma mancha de sangue dentro da história, mas também apoiada pelos republicanos, homens do poder. Por isso essa guerra entra na história da República Brasileira como uma mancha escura, mancha triste de sangue na história do Paraná e Santa Catarina. Outra grande discussão se dá num conflito agora urbano, ou seja, saímos do campo e vamos para a zona urbana, a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina se dá em 1904, na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro era uma cidade como qualquer outra cidade do Brasil, sobretudo uma cidade litorânea, em que as ruas eram muito estreitas. O prefeito Pereira Passos dá uma ideia de alargar essas ruas para que passe ali um número maior de carros, que nessa época já começam a aparecer, mas, sobretudo, alargar essa rua para que surja um capital mais forte nessa região. Bom, o que não se esperava era que esse capital fosse contestado por gente do povo, os populares. Primeiro, se você vai alargar uma rua, você tem que destruir o que tem ao redor. Os cortiços estavam ao redor. E esses cortiços ao redor eram um entrave, entre aspas, na visão dos homens ricos da época, dos políticos ricos da época, um entrave para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então, o que é que nós fazemos? Bom, tiramos os cortiços, arranca os cortiços. Mas se você arranca os cortiços, você deixa quem? Bom, deixa os ricos morando nessas áreas. Fechou. Só que tem uma questão. Somente fazer isso, bom, e o povo vai para onde? O povo vai para os morros do Rio de Janeiro. Vai constituir ali uma outra sociedade, o que a gente vê até hoje. Mas por que Revolta da Vacina, professor? É porque nesse momento o Rio de Janeiro, aliás, grande parte do mundo, mas sobretudo o Rio de Janeiro, sofre de diversas doenças, sobretudo a varíola. E Oswaldo Cruz, um estudante de medicina que vem da Europa para o Brasil, estuda na Europa, vem para o Brasil, ele traz a ideia de que lá já estão combatendo algumas doenças com vacinas. O problema é que a vacina usa agulha. A agulha dava medo à população. A agulha, então, foi preparada para dar injeção nas populações. O problema é que tinha que dar no bumbum em alguns casos. E aí muitos homens da época e mulheres
os homens não deixavam que suas mulheres pusessem o seu bumbum. Essa é uma grande questão. Então, começa uma guerra mais moral e começa uma revolta na cidade do Rio de Janeiro, porque ninguém quer ser exposto a uma vacina. Só que aí, muita gente comentou durante a história que a vacina, na verdade, a revolta da vacina, foi só uma questão da agulha, ou porque alguns homens, algumas mulheres, algumas famílias não queriam que entrassem em suas casas para tirar lá, ou jogar um veneno para matar alguns bichos. Na verdade, não. O problema da revolta da vacina é uma questão social, ou seja, arrancaram a população das suas casas e jogaram nos cantos. Então, a população se levanta em função disso. E a revolta da vacina fica, então, famosa, em 1904, por ter tido, umas poucas vezes na história, sobretudo da história republicana, a primeira grande revolta dentro do republicanismo, dentro da zona urbana. Ficou famosa? Ficou, mas não tanto quanto a revolta chibata de 1910. A revolta chibata se dá também no Rio de Janeiro, mas é muito curiosa a história da revolta chibata. 1910, um líder ou líderes negros dentro dos navios. Já imaginou isso? 1910. Ô professor, mas em 1910 já acabou a escravidão. Muito bem. Porém, em alguns navios brasileiros ainda havia chibatadas. Ou seja, alguns negros ainda levavam chibatadas por ter feito alguma coisa. João Cândido, o grande líder João Cândido, começa então a discutir essa questão, depois que vê um amigo sendo levando chicotadas, ou chibatadas, como chamavam. E aí, João Cândido se levanta. Coisa curiosíssima. Eles pegam esses negros, aprisionam os líderes desses barcos, esses navios, colocam, olha só que coisa fantástica, colocam vamos dizer, as armas voltadas para a cidade do Rio e dizem assim, vamos bombardear o Rio de Janeiro. Nesse momento, o governo, não só federal, que está no Rio de Janeiro, mas também o governo estadual, ficam em pânico. E aí resolvem atender às necessidades desses homens que estão se revoltando. O problema é que o governo assina um decreto dizendo que não tem mais chibatadas, mas não cumpre. E aprisiona, depois do fim dessa revolta, aprisiona todos os revoltosos. Envia para a prisão. Todos eles morrem na prisão, depois que a prisão, na Ilha das Cobras, como é chamada, é jogada cal dentro dessa prisão, trancam esses homens lá e não tem ar, não tem saída de ar. Grande parte deles, a maioria morre, exceção de João Cândido, que quando sai de lá, a Marinha diz que ele está louco e não reconhece João Cândido como sendo um grande líder. Vamos para 1930, uma grande transformação na história do Brasil. Surge o Estado Novo, ou seja, até o momento, nós acabamos de falar, de 1889, vamos pegar 1889, até 1930, era a política do café com leite. A política do café com leite era a ideia de que governos de Minas Gerais e São Paulo se revezariam no poder. Agora vem um de fora e dá um golpe de Estado, uma espécie de um golpe. O Washington Luiz, que era um governo de São Paulo, não queria permitir que houvesse eleições nesse período. No entanto, as eleições ocorrem, elege-se de novo um paulista, o Washington Luiz é deposto do poder e, lá do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas vem e dá um golpe. Dá um golpe por quê? Porque nesse momento, o seu vice, que seria o seu vice, o famoso João Pessoa, é assassinado na Paraíba. Quando ele foi assassinado, a impressão que deu é que foi um crime político. Getúlio Vargas se aproveita dessa ideia e então organiza Minas Gerais e também o Rio Grande do Sul para tomar o poder. Os paulistas perdem o poder. Está instituído então o Estado Novo. Passa o tempo, os paulistas querem a todo custo que haja, pelo menos, eleições diretas, porque Getúlio Vargas se instala no poder em 30. E em 32 vai haver uma revolução, a Revolução Constitucionalista. Não vamos esquecer a Revolução Constitucionalista. Quem faz essa revolução, professor? Os paulistas. O que eles querem? Eles querem simplesmente que haja uma Constituição
escrita, obviamente, pelo governo do Vargas, mas que anuncie as eleições diretas para presidente da República. Vargas faz. A Constituição aparece em 34 e a Constituição anuncia as eleições. No entanto, elas não ocorrem. Em 37, Vargas, muito esperto, gostou do poder, né? Percebeu? Olha quanto tempo já está, sem eleições, de 30 a 37 já. Em 37, surge em todo o mundo o famoso medo do comunismo. Vargas, esperto, se aproveita disso e fala assim, essa gente está com medo do comunismo, então vamos fazer assim, eu quero ficar no poder, gostei do poder. Vou inventar que vai haver eleições lá em 38, 37 para 38. Só que quando chega em 37, Vargas anuncia um famoso Plano Cohen. O que é o Plano Cohen? Olha, os comunistas estão invadindo o Brasil. É necessário ter um governo forte para manter esses comunistas longe do Brasil. O medo do comunismo era muito comum nessa época. Vargas que incita esse medo, inclusive. Ninguém nem sabia o que era o comunismo, mas Vargas dizia que ia tomar a casa de um, ia tomar o quintal do outro, e as pessoas acreditaram. O problema é que o Plano Cohen nunca existiu. O tal do Cohen, então, nem se fala. Isso já era 37. Nesse mesmo momento, Vargas institui, então, o seu poderio maior. Ele é um ditador. É o famoso Estado Novo. E com o Estado Novo, nasce o Departamento de Imprensa e Propaganda. Ou seja, Vargas agora não é bobo, ele não quer perder o poder. Ele institui, então, uma forma de se manter no poder através de quê? Propagandas. Imprensa, ele compra a imprensa, ele compra o rádio. Ele se mantém no poder a partir de propagandas. A grande questão é, as pessoas acreditaram nele. E ao acreditar no Vargas, ele se mantém durante longa data, até 45. Nesse meio tempo, todos aqueles que se voltaram contra Vargas ou que tinham ligações com o Partido Comunista, como, por exemplo, a Olga Benário Prestes e Luiz Carlos Prestes, são perseguidos, como você vai ver nesse trecho do filme. Você precisa fugir. Eu não posso, eu não vou abandonar você. Se eu começar a atirar, eles terão que se preocupar primeiro comigo. Você poderá fugir. Olga, eles são muitos, você não terá a menor chance. Mas se eles te pegarem, não vão te deixar vivo. Eu não quero que você morra. Quem é? É a polícia. Abra a porta. Se afasta que nós vamos entrar. Vi alguém saindo pela janela dos fundos. Deve ser Prestes. É pra atirar. O homem não pode escapar. Não atirem! Ele está desarmado. Não atirem. Prendam Prestes de uma vez. A caçada terminou. Esse golpe de Estado do Vargas revelou algumas coisas. Você viu aí o trecho, o fragmento do filme da Olga. O que revelou esse golpe? O Vargas se alia ao eixo. Lembra aquele eixo Roma-Berlim? Pois é, o Vargas se alia a ele. Como é que fica claro isso? Quando Olga é presa, os nazistas vêm buscar Olga no Brasil. E isso revela a ligação que o Brasil já tinha nesse momento com o nazismo. Vai depois pular para o outro lado. Mas, por um certo momento, Vargas era a favor do nazismo. Quais são as grandes questões do Vargas? Getúlio Vargas foi um presidente muito controverso. Muita gente diz no lado bom, outros dizem no lado ruim. A questão é, no DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, o Vargas cria uma imagem que é levada para todo o Brasil, uma imagem de homem bom, sobretudo quando ele cria a Hora do Brasil. Ou seja, a Hora do Brasil, que é aquele momento que a gente tem ainda nas rádios brasileiras, que é a ideia de que você ouvia toda a história de que o governo, o presidente da República, tinha feito de bom para a população. A questão é que muita coisa era mascarada. Mas Vargas também ficou famoso por ter construído a CLT, a famosa CLT. O que é essa CLT? Consolidação da lei do trabalho.
Professor, o que é isso? É que até agora não existia ainda a ideia de ter aumento salarial todo ano. Não existiam convenções, os sindicatos não existiam ainda como força no Brasil. O Vargas dá força a um sindicalismo chamado sindicalismo pelego. Ou seja, o que é o pelego? É aquela coisa que fica, vamos dizer assim, uma pele de carneiro que fica entre o cavalo e entre a sela. Ou seja, não está nem de um lado nem do outro. Nesse momento, o sindicalismo no Brasil é chamado de pelego, porque não sabe se está de um lado ou se está do outro, está do lado dos trabalhadores ou do Vargas. Mas como Vargas era muito corporativista, a população sempre achava que Vargas era muito bom. A CLT, então, está feita. Vargas cria também a carteira de trabalho. Ou seja, o que é carteira de trabalho? Agora o trabalhador podia ter o seu registro de trabalho e ao chegar ao final da sua carreira de trabalho, ele podia se aposentar. Não existia isso no Brasil. As pessoas trabalhavam a vida inteira. Então, essa é a grande contribuição de Vargas. Uma outra questão é que Vargas traz para o Brasil também a ideia de um salário mínimo. Não existia isso. As pessoas ganhavam um salário conforme o seu trabalho, mas não existia um mínimo do mínimo. Vargas institui, então, um salário mínimo também. E a grande questão, Vargas entra na Segunda Guerra Mundial, isso já é 42 para 43, Vargas se alia aí do lado dos Estados Unidos e ganha como presente a Companhia da Siderúrgica Nacional. Ou seja, o que é essa Companhia Siderúrgica Nacional? O Brasil passa a produzir também aço, mas subsidiado pelos Estados Unidos. E nesse meio vem a Vale do Rio Doce mais tarde. Fechando o governo Vargas, que é bastante controverso, você precisa pesquisar ainda mais a respeito dele, é preciso dizer assim, como é que Vargas sai do poder, professor? Muito simples. O fim desse Estado Novo, Vargas enviou para a Europa, sobretudo para a Itália, uma grande quantidade de soldados brasileiros. Esses soldados brasileiros foram lá fazer o quê na Segunda Guerra Mundial? Destruir o totalitarismo, o nazifascismo. Muito bem, eram estados totalitários. Destruíram, derrubaram Adolf Hitler, derrubaram Mussolini. Quando esses soldados retornam para o Brasil, chegam aqui e encontram quem? Um estado totalitário. Então começa a pressão para tirar também do governo um governo ditador. Vargas sai do governo, perde o governo, acaba a fase varguista, pelo menos a primeira fase. Ele volta depois, na década de 50, mas agora eleito pelo povo. Gostou, não é? Gostou dessa fase da história do Brasil? Todo mundo geralmente gosta. Vale a pena aprofundar ainda mais. Aprofunde, estude e boa prova.